Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joelito, seu professor. Vamos falar sobre a sociedade colonial aqui do Brasil. A sociedade colonial brasileira foi constituída em um modelo patriarcal, permanece até os dias de hoje, onde o homem não era somente o chefe de família, mas também o dono de tudo. A princípio, toda a fonte de subsistência da sociedade estava ligada à agricultura e ao latifúndio, a agricultura voltada para o comércio externo, na grande propriedade e também no trabalho escravo. Em quase toda a colônia, é em torno da grande propriedade rural que se desenvolve a vida econômica e social. O período da colonização brasileira inicia-se em 1500, na costa litorânea do Nordeste, e a população era formada por brancos, senhores de engenho, índios, catequizados, negros, africanos, escravizados e os mestiços. A sociedade colonial brasileira foi constituída em um modelo patriarcal, onde o homem não era somente o chefe de família, mas também o dono de tudo, como já dissemos. A princípio, toda a fonte de subsistência da sociedade estava ligada à agricultura e ao latifúndio. Repetindo sempre agricultura e latifúndio, para vocês terem uma noção de como funcionava a colônia na época, como que se fundou a colonização aqui no Brasil. A primeira cultura a render lucros, a plantação, foi a cana-de-açúcar, depois o tabaco, seguido do algodão e depois a pecuária. A maior parte da mão de obra era africana e o objetivo era comercializar com a Europa. Entre os séculos XVI e XVII, o Brasil se tornou o maior produtor e exportador de açúcar. Nós estamos vendo aqui na imagem um senhor de engenho e o engenho ao fundo. A sociedade foi se estabelecendo em povoados, onde o convívio social se resumia à lavoura e atividades da igreja. No início, a casa do senhor de engenho era construída de palha ou sapê. O piso era de terra e havia poucas portas, janelas e mobílias. Eles costumavam dormir em redes e os utensílios de cozinha eram de cerâmica e havia poucos talheres. A casa grande ficava muito próxima das senzalas, isso tempo depois que elas foram construídas. E por medida de segurança contra os ataques indígenas e revoltas de escravos, com o tempo ficaram maiores e mais seguras para o senhor de engenho. Embora a proximidade ainda continuasse a mesma, normalmente os colonos ficavam à frente e os escravos ao fundo, por vezes em pequenos porões, como nós podemos ver aqui a imagem, né? A casa grande e ao fundo nos porões as senzalas onde ficavam os escravos. O senhor de engenho demonstrava sua riqueza através da quantidade de escravos que tinha, ou pelas suas vestes. Só depois da vinda da família real para o Brasil em 1808, passou a prevalecer a posse de objetos. A Casa Grande foi construída perto do engenho, servia como escola, enfermaria e também igreja. Tudo ali no mesmo espaço, onde eram guardadas as joias e os ouros. Eles acreditavam que haveria menos possibilidade de roubar tesouros se estivesse ligado à santidade, ou seja, à igreja, aos santos. Havia pouco tempo de descanso e logo quando nascia o sol, os homens levavam os escravos para a lavoura e as mulheres designavam as tarefas das escravas, que além de fazerem tarefas domésticas e cozinhar, eram vistas como reprodutoras e cuidadoras das crianças. Não havia água encanada, o que ocasionava um mau cheiro no local terrível. E ao final do dia era servida uma refeição aos escravos e no geral dormiam juntos e haviam guardas nas portas onde eles dormiam para garantir a segurança dos nobres e evitar fugas de escravos. Olha depois aqui nas imagens, com a construção e com a riqueza gerada com a cana-de-açúcar, com os engenhos, como que
o interior das casas, mobílias, o interior das casas elas foram se transformando, né? Um acúmulo de riqueza, ostentação. E também aqui os escravos sendo designados para as tarefas, tá? Os escravos que fugiam e os que eram capturados nessa fuga eram espancados na frente da porta da casa grande, né? Chamados troncos, para açoitá-los, para que os outros pudessem ver o que estava acontecendo, o açoite, né? O castigo, e ficassem com medo de tentar fugir, né? De fugir da opressão dos senhores. As festas que havia nesse período eram inteiramente ligadas aos santos católicos e aniversários de príncipes ou princesas de Portugal. A Páscoa, Semana Santa e o Natal eram datas de grande prestígio. Também eram celebradas missas, procissões, comes e bebes e o mais esperado, o baile. Era um momento de muita integralidade entre toda a sociedade colonial. Vestir roupas novas e luxuosas trazidas lá da Europa e conversar com as pessoas. No Natal, os senhores de engenho mais ricos preparavam o baile da sua propriedade. Era uma chance de paquerar uns aos outros e proporcionar maior convívio social entre os senhores e as famílias dos vizinhos. O mais interessante era que os escravos também eram liberados para fazer suas festas de modo que queriam, né? Porque eles eram proibidos de fazer suas festas, de cultuar os seus deuses, como nós estamos vendo aqui nessa imagem. Então, nesse período, nessa festa, eles tinham essa liberdade. Eles eram permitidos a um tempo de descanso e aos festejos. Então, as danças de culto aos deuses africanos atraíam muitos brancos, resultando na interação social e cultural entre esses povos, que resultou na formação da sociedade brasileira como um todo. Estudiosos afirmam que essa proximidade foi o que diferenciou a sociedade colonial brasileira das outras colônias, pois permitiu um maior convívio de pessoas e trocas culturais, o que faz a nossa cultura ser tão rica, infelizmente pouco valorizada. A participação dos negros no Brasil colonial aconteceu a partir do momento em que a experiência colonial portuguesa estabeleceu a necessidade de um grande número de trabalhadores para ocuparem, em princípio, as grandes fazendas. Essas fazendas produtoras de cana-de-açúcar, né, no início. Tendo já realizada a exploração e dominação do litoral africano, os portugueses buscaram nos negros a mão de obra escrava para ocupar tais postos de trabalho. Foi daí que se estabeleceu o tráfico negreiro, uma prática que atravessou séculos e forçou diversos negros, ou seja, diversos escravos, né, diversos africanos, a linguagem mais correta de falar. Forçou diversos africanos a saírem de seus locais de origem para terem seus corpos escravizados, corpos e alma, né? Além da demanda econômica, a escravidão africana foi justificada pelo discurso religioso cristão da época, que definiu a experiência escravocrata como um tipo de castigo. Queria aproximar os negros, ou seja, os africanos, do cristianismo. Olha na imagem o sofrimento das pessoas sendo colocadas, né, no navio, transportadas, sendo privadas da sua liberdade, do seu direito de ir e vir, da sua origem, né, do seu direito nato de liberdade e serem escravizados e levados contra, óbvio, a sua vontade para um local que eles nunca ouviram falar. Em terras brasileiras, através, né, com a força de trabalho dos africanos, neste momento já escravizados,
foi sistematicamente empregada pela lógica do abuso e da violência. As longas jornadas de trabalho estabeleciam uma condição de vida extrema, capaz de encurtar radicalmente os anos vividos pelos escravos. Ao mesmo tempo, a força das armas e da violência transformava os castigos físicos em um elemento eficaz na dominação. Quem quer ser açoitado, nem castigado? Durante a exploração colonial, a mão de obra negra ou escrava foi amplamente utilizada em outras atividades, como na mineração e nas demais atividades agrícolas que ganharam espaço na economia entre os séculos XVI e XIX. Mesmo destacando tais abusos, também devemos sinalizar a contrapartida deste contexto exploratório com a presença de várias formas de resistência à escravidão. As rebeliões eram realizadas a partir das articulações dos escravos e, em diversos relatos, aparecem como uma preocupação constante dos senhores de escravo. Paralelamente às fugas e à formação de quilombos, também se tornaram práticas que rompiam ativamente com o universo de práticas que definiam o sistema colonial. Do século XV ao XIX, a escravidão foi responsável em todo o continente americano pelo trânsito de mais de 10 milhões de pessoas e pela morte de vários indivíduos que não sobreviveram aos maus tratos vivenciados já na travessia marítima. Ainda hoje, a escravidão deixa marcas profundas em nossa sociedade. Entre estas, destacamos o racismo como a mais evidente. Um fator histórico acontecido desde 1500 em nossa terra, ou em nossas terras, com a imensidão do Brasil, ela permanece enraizada até os dias atuais. Lutas e lutas são levantadas constantemente, vozes são ecoadas e muitos gritos são abafados contra a repressão e contra essa forma de luta. Mas mesmo assim, a cada voz silenciada, outras tantas são levantadas. A música, ao fundo, ela retrata esse aparelho secular que domina a nossa sociedade ainda, né? A nossa sociedade atual. A carne mais barata do mercado é a carne negra, como diz a música. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. É uma luta. É algo para nós pensarmos, criticarmos, lutarmos, independente da tonalidade da sua pele. Somos brasileiros, somos miscigenados, somos uma mistura de raças e por isso somos um povo forte. Não existe eu e você, existe nós. Quando alguém se levanta contra um brasileiro, ele se levanta contra todos os brasileiros. Quando a seleção ganha um título, seja na Copa do Mundo, seja agora nas Olimpíadas, que traz a medalha, traz para um brasileiro ou para a nação? É um brasileiro que comemora ou todos os brasileiros que comemoram com a vitória? Não é à toa que é nessas Olimpíadas, que era para ser realizado no ano passado, em 2020, foi realizada agora em 2021, foi a melhor Olimpíada que o Brasil participou, ou seja, ganhou várias medalhas, bateu o recorde até então. E muitas mulheres participaram, mulheres negras. E uma delas, ao ganhar uma medalha, falou, não é para negra ou preta, não era para afrodescendente, eram para todas e todos. Vamos desconstruir muros. O meu direito começa onde o seu termina. E nós temos que nos unir, dar as mãos uns aos outros e continuar lutando pelos nossos direitos, sabendo que nós também temos os nossos deveres.
A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. É a maioria dos brasileiros, aqueles que continuam construindo as nossas riquezas. É a carne negra, aquela também que tem sofrido ainda os açoites da sociedade. Para acessar as nossas atividades, alunos, estudantes, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela, o nosso QR Code. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED TV. Também compartilhe esse link. Ele é muito propício para mudarmos a nossa realidade. Um vence, todos nós venceremos. Até a próxima aula. Chega de ser menina com